E a gente já começa com o assunto do dia, porque o ex-ministro de Justiça do governo de Bolsonaro e ex-secretário de Segurança do Distrito Federal, Anderson Torres, prestou depoimento nesta terça-feira na CPMI dos atos do 8 de janeiro. André Anelli está ao vivo com a gente, por isso a gente já vai direto a Brasília falar sobre esse assunto com o André para trazer quais são os destaques. André, muito boa noite a você. Oi, David, muito boa noite para você, boa noite a todos que acompanham o jornal Jovem Pan. Anderson Torres foi até o Congresso Nacional usando tornozeleira eletrônica. O aparelho de monitoramento foi instalado desde que ele começou a cumprir prisão domiciliar em maio. Durante as mais de 7 horas de depoimento, um dos destaques do ex-ministro da Justiça e ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal foi sobre a minuta encontrada na casa dele após o 8 de janeiro. O documento previa um estado de defesa no Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, após as eleições. O objetivo seria reverter o resultado das urnas. Anderson Torres alegou que, como ministro da Justiça até o ano passado, recebia diversos documentos, muitos sem validade, e que iria jogar fora a minuta, mas acabou guardando em casa por descuido. No dia 10 de janeiro, durante uma busca e apreensão em minha casa, a polícia encontrou um texto apócrifo, sem data, uma fantasiosa minuta, que vai para a coleção de absurdos que constantemente chegam aos detentores de cargos públicos. Vários documentos vinham de diversas fontes para que fossem submetidos ao ministro. Em razão da sobrecarga de trabalho, eu normalmente levava a pasta de documentos para casa. Os documentos importantes eram despachados e retornavam ao ministério, sendo os demais descartados. Um desses documentos deixados para descarte foi o texto chamado de Minuta do Golpe. Basta uma breve leitura para que se perceba ser imprestável para qualquer fim, uma verdadeira aberração jurídica. Outro destaque entre as declarações foi o fato de não ter entregado o telefone celular para a Polícia Federal. Após os atos do dia 8 de janeiro, os investigadores queriam ter acesso ao aparelho para apurar possíveis omissões ou até conivência com os atos que resultaram na ocupação dos prédios dos 3 poderes. Na ocasião, Anderson Torres estava nos Estados Unidos e disse que perdeu o celular por lá, mas isso não atrapalhou as investigações. O celular não deixei nos Estados Unidos. Em torno daquela confusão que virou o meu entorno, eu perdi meu celular nos Estados Unidos, mas não houve prejuízo nenhum para as investigações, uma vez que eu trouxe a senha da nuvem, trouxe a senha do celular e entreguei tudo isso à Polícia Federal. Alguns dias após ter retornado ao Brasil, Anderson Torres forneceu à Procuradoria-Geral da República, a PGR, as senhas do e-mail pessoal e da nuvem que continha os dados do celular. Mas, de acordo com as investigações, as chaves de acesso eram inválidas. Só depois é que a Polícia Federal conseguiu acessar os dados. Mas, como esse acesso foi feito via nuvem, não foi possível concluir se alguns arquivos foram apagados do celular. David. E André, o que o Torres disse ao ser questionado sobre os relatórios da ABIN que indicavam a possibilidade de ataques? Olha, David, Anderson Torres afirmou durante depoimento à CPMI que se reuniu com outras autoridades do Distrito Federal no dia 6 de janeiro para definir então a desmobilização do acampamento em frente ao quartel-general do Exército. O ex-ministro da Justiça garantiu que, na data, não existia informações de inteligência sobre a possibilidade dos atos que acabaram ocorrendo 2 dias depois. Anderson Torres afirmou também que, se os protocolos de segurança já estabelecidos tivessem sido cumpridos, as ocupações aqui do Palácio do Planalto, do Congresso Nacional e do STF não teriam ocorrido. Até o dia 6 à noite, eu não tive qualquer informação oficial indicando que haveria ações radicais no dia 8. Mesmo assim, o pai seria colocado em ação nos seus mínimos detalhes. Esta era a determinação. Cabe ressaltar aqui, se o protocolo fosse seguido à risca, seríamos poupados dos lamentáveis atos do dia 8 de janeiro. Ao contrário do que afirmou Anderson Torres, o ex-diretor adjunto da Agência Brasileira de Inteligência, Saulo Moura da Cunha, revelou em depoimento na semana passada que a ABIN produziu pelo menos
33 alertas de inteligência entre os dias 2 e 8 de janeiro. Em um dos alertas, as forças de segurança teriam sido comunicadas sobre a presença de pessoas que diziam estar armadas e que havia risco de depredação das sedes dos 3 poderes. Daqui a pouco a gente volta com mais detalhes e mais trechos a respeito desse depoimento de Anderson Torres à CPMI hoje. David. Tá certo, André, muito obrigado pelas suas informações. Daqui a pouquinho, então, a gente volta a Brasília para conversar, para você trazer mais informações sobre esse caso, porque agora eu vou chamar para nossa conversa Dora Kramer e também Cristiano Vilela para comentar nessa CPMI que foi realmente, começou às 9 horas da manhã, terminou agora há pouco às 6 horas da tarde e Anderson Torres teve que responder a diversos questionamentos e muitos questionamentos foram basicamente iguais, né? Mas claro que cada um trazendo ali alguma pergunta e também os parlamentares, tanto os deputados como os senadores, utilizaram o seu tempo muitas vezes para criar narrativas e muitas vezes, em vez de fazer a pergunta, eles faziam afirmações. Vou conversar agora, começando pela Dora, para trazer a sua análise sobre tudo isso. Dora, muito boa noite. Boa noite, David. Boa noite, Vilela. Boa noite para todo mundo. Pois é, a grande novidade, quer dizer, foi o fato de o Anderson Torres ter falado. Ontem mesmo a gente analisava, eu achava que ele não ia falar, não tinha por que falar, tinha proteção do habeas corpus, mas, como se viu, ele estava muito calmo, muito bem preparado e claro que foi acertada, do ponto de vista dele, a decisão de falar, porque isso desarticulou um pouco a bancada governista, que não esperava que ele falasse, e aí fez o que o David falou, recorreu a esse recurso, né? De fazer o discurso agressivo, aliás, de governo e de oposição. Então, eu achei que esse depoimento não serviu para esclarecer nada. Deixou dúvidas no ar, por exemplo, com todo o bom preparo do Anderson Torres, ele não conseguiu explicar o que fazia aquela minuta na casa dele, debaixo de um porta-retrato muito bem guardadinha, tá? Aquilo ali não teve descuido, mas ele preservou quem porventura tenha entregado aquele documento a ele. E a outra dúvida que me chamou a atenção, outro ponto, só para fechar, é quando ele disse que se o protocolo que ele deixou pronto tivesse sido seguido à risca, aquilo não teria acontecido. Falha de quem? Segundo ele, Polícia Militar. E aí perguntava, sim, mas quem decidiu não cumprir o protocolo? Aí ele deu uma enrolada e não respondeu. Mas fato é que a Polícia Militar, subordinada ao governo do Distrito Federal, cujo secretário de Segurança era ele, portanto, subordinada a ele. Mas isso esclareceu o que para a CPI? Se a CPI ligou algum ponto, para mim, assistindo, não ficou claro quais pontos foram esses que foram ligados. Sobre a minuta também, né? Ele trouxe a informação, por diversas vezes ele foi questionado sobre esse tema, dizendo que por um equívoco, esse documento não foi parar no lixo, estava ali por acaso. Você acredita nessa versão também, Cristiano Vilela? Muito boa noite a você. Olha, boa noite, David Tarso, boa noite, Dora, e boa noite a todos que acompanham o Jornal Jovem Pan. Olha, o fato é que nós temos um documento apócrifo e o que ele disse é a mais absoluta verdade à medida que todos os gestores públicos, ministros, políticos de uma forma geral, recebem dezenas e dezenas de documentos. Não se pode, por mais até que muitas vezes um ou outro venha a desconfiar, eu acho que ele está mentindo, mas o fato é que a gente tem que tratar com elementos objetivos e objetivamente aquilo ali era uma minuta, não tinha absolutamente assinatura nenhuma, não tinha designação efetiva nenhuma, onde nesse sentido a palavra dele que está sendo dita e repetida, ela tem que ser levada em consideração, especialmente porque nesse contexto caberia aos órgãos de investigação possivelmente trazer elementos que confrontassem. Então, nesse sentido, como bem disse a Dora, ele está bastante calmo para falar, ele está realmente se colocando de uma forma tranquila, está bastante treinado, até porque Anderson Torres, nos últimos meses, já fez diversos depoimentos e vem colocando de maneira objetiva. Não há nada que ligue efetivamente um ato dele ou um ato de governo àquele documento, àquela minuta.